Só um adendo aí, né? Essa onda também atinge nosso continente, não só o Brasil de Bolsonaro, e agora, né, a popularizada Argentina de Milei, mas também Sim. tivemos a onda no Peru. O Peru aí que teve o golpe pela vice-presidente Dina Boluarte, que nas manifestações em revolta contra o golpe dela, né, matou mais de 70 manifestantes com armas oferecidas pelo Brasil ainda no período do Bolsonaro, mas que foram despachadas durante o período do governo Lula para matar manifestantes lá, né? E também teve a soltura aí do Fujimori, que foi o presidente aí que torturou, que fez abuso, que tem várias acusações contra os direitos humanos, né? No Peru também. Também tivemos aí uma tentativa de golpe na Bolívia, utilizando a Bíblia. E lá vai, né? Nossa, é inesquecível aquela cena da deputada que se assumiu como presidente lá, com a Bíblia na mão, no Congresso boliviano, pelo amor. E sempre envolvendo racismo, né? Todos esses, né? Sempre contra as populações indígenas, principalmente nesse país onde a maioria ainda é indígena, né? Tem uma grande contingente de indígenas mas mesmo assim, países que houve uma revolta, como no Chile, através das revoltas constitucionalistas ali, elegendo um suposto candidato de esquerda, que é o Daniel Boric, ele militarizou o conflito para colocar as forças de repressão contra os indígenas. Então, mesmo a gente tendo umas certas vitórias, elegendo o governo de esquerda, a gente vê aí uma derrota. Podemos ver nos Estados Unidos, né, que não há partidos de esquerda, há só dois partidos liberais, o republicano e o democrático, que o Biden, que foi eleito na mesma forma que a gente foi manipulado para vencer o Trump e o Chile lá para derrotar a direita, foi o Biden continua sendo o que a mesma força repressiva. Então, a via, né, de revolta que a gente tem deve passar sempre fora da questão parlamentar, né, o que é uma coisa muito difícil de falar para as pessoas, porque ainda consideram a nossa pedir ação pela base, pela própria base, da base mesmo, parece que foi transformada em utopia, quer dizer que a gente não pode mais agir ação direta. Mas eles gostam que a gente faça ação direta na rua para pedir para tirar o presidente da cadeia e para eleger ele, né? Transformar a manifestação em eleitoral. É uma bobagem. A gente começou falando sobre isso, né? Essa questão da galera não entender que dá para fazer sem partido, né? Eu acho que esse partido que vai organizar, a gente pode se organizar o povo pelo povo, sim. Né? É uma questão de base mesmo, de estrutura. Aí, eu queria falar uma coisa assim, que essa questão da igreja, né, ser o pai, na religião ser o pai do fascismo, é justamente por conta disso, né, que ela vai fomentar as bases do racismo, do machismo, da misoginia, vai dar os exemplos sagrados da morte, da tortura, da perseguição, né, e vai respaldar isso como se diviniza essa cultura religiosa, fazendo com que em nome de Deus, essas brutalidades elas estejam aceitas, né? E aí se cresce todo esse pensamento fascista, né? Dentro do Estado, que quer isso, porque quer dominar e o poder vai fazer com que, né, quem for emergente, quem for marginal, quem for periférico, quem não for esse exemplar de cidadão, né? Aí sim, no nazismo, esse homem branco, né? Que aí já é bem pior, né? Do que já vai para esse extremo de se ter uma raça pura, né? Que vai justamente fomentar todas essas derrotas de extermínio. Que hoje a gente vê isso com o sionismo, né? E todos eles embasados com base na religiosidade, né? Na religião, né? Aí eu volto aqui para continuar. Ou o terror, o renascimento do despotismo medieval mascarado de defesa, e que não é senão a agressão imperialista, ou a razão humanizada pela dor de ver sofrer, a solidariedade humana a se defender contra a voragem liberticida,
ameaçando solver tudo, no caos das novas guerras de extermínio, ao mesmo tempo nacional imperialista e místico-religiosas. Assistimos ao alvorecer das novas cruzadas. Mudam-se os nomes das coisas. Entretanto, é o espírito de autoridade que, em todos os tempos, no troglodita, como no homem civilizado, mascarou o instinto animal de agressão, organizando o despotismo para se apoderar da bolsa ou da consciência, do ouro ou da liberdade do próximo. É mais interessante. A igreja clama pela liberdade, sim, pela liberdade de estrangular a liberdade. Né? Né? Ela quer a liberdade dela para fazer qualquer coisa em cima dos outros. Né? É que nem a liberdade que a direita acha que está clamando aí, né? Que é calar, silenciar os outros. A liberdade do fascista é ele silenciar todas as outras vozes. Sim. Isso que a gente fala. Desculpa, né? Tem até uma questão que eles falam, você está ferindo minha liberdade religiosa, mas a liberdade deles é queimar casa de rezas indígenas e apedrejar a mãe de santo. Que liberdade é essa? Né? A liberdade deles é tirar a liberdade das mulheres que abortam, né? É tipo isso, né? E de todo mundo. Né? De todo mundo. Mais contundentemente nesse caso. Eu vou dar uma saidinha, continua lendo, já volto já. Tá bom. Aí me faz pensar aqui no pensamento de Bakunin, né? Porque Bakunin, quando ele faz o texto sobre a liberdade, ele está se opondo ao liberal Spencer. Porque o princípio de liberdade liberal de Spencer é falar que a minha liberdade acaba quando começa a de outro, que haveria um limite, uma limitação da minha liberdade é pela do outro. Ou seja, um limitativo. O Bakunin inverte e fala, não, minha liberdade deve ser total, e ela é maior enquanto mais o outro for mais livre, ou seja, mais liberdade é o princípio que o Bakunin defende, não uma liberdade que seja limitada por outra, mas que seja maximizada pela liberdade do outro, que aí é uma coisa que vai contra esse princípio da igreja, que é a liberdade deles, mas não a liberdade do outro. Então a sua liberdade acaba quando começa a liberdade da igreja ali, então a sua religião fica sendo demonizada por causa da liberdade de religião do cristão, mas aí o Bakunin inverteria e fala, não, tem a liberdade de ser ateu, de ser macumbeiro, de ser rezadeira. O limite é o respeito, no caso, né? A solidariedade. No nosso caso aqui, né? Vou continuar aqui, hein? Eu nem sei onde é que eu estava, peraí. Aqui. Assistimos, já foi isso aqui. Como no tempo das cruzadas, o Papa abençoa Mussolini e a igreja denomina o homem da providência. Era a providência de matar geral na Itália. Alduce, chefe dos bandidos, assassinaram covardemente Matteotti e Amendola e a Dom Missoni, que era quem estava lá lutando contra. Mussolini, no momento atual, porque aí ela está falando do que está acontecendo, né, de vias de fato, quando ela está escrevendo esse livro, lá em 1932, 32 a 35, por aí. Mussolini, no momento atual, guardadas as proporções, representa admiravelmente Inácio de Loyola, quando procurou reerguer a igreja criando a Companhia de Jesus, que era pesada, renovando-lhes as forças, cultivando-lhe novas raízes no fastígio e no terror. Tudo é cristianismo. Ela coloca aqui, eu acho que é no capítulo 5 que ela fala aqui, é o Papa, acho que é o quinto Papa, né, que diz que a igreja ela precisa se colocar, né, a partir da ignorância, que a ignorância é a argamassa dos preceitos da igreja. Porque é a partir da ignorância que a gente pode incultar o medo, e a partir do medo a gente domina. Né? O medo é a grande ferramenta da igreja. É uma das propagandas do Goebbels também, do Partido Nazista. Que né? Pega da igreja, né? E o fascismo também, da Itália também, que tem uma citação de um cara que ele é viva morte à inteligência, viva a morte. Era um grito fascista. Tudo é cristianismo, né? É o que eu falo, mente vazia, oficina da igreja, né?
Com o fascismo e o nazismo, estamos vivendo uma nova inquisição. E se continuarmos inertes, ela se estenderá até nós. As torturas denunciadas por Barbucci na Itália fascista ou as crueldades do regime nazista são puramente inquisitoriais. Hitler é o responsável pelas vítimas sem conta, imoladas no altar do racismo, cuja ação social consiste em varrer da Alemanha todos os judeus e todos os partidos políticos que não sejam nazistas. Van der Lubbe tornou-se um símbolo na Alemanha, como Matteotti na Itália. Esse individualista de caráter incorruptível salvou a vida de seus companheiros de processo, à custa da sua própria vida. Caluniado, maltratado pela imprensa nazista, torturado na prisão, envenenado com a droga da verdade, a scopolamine, empregada pela polícia estudianense, olha aí os Estados Unidos, né, lá, né, levando tecnologia de investigação, de tortura também, né, e fazendo essa troca bonita com o nazismo.